senhoras, vamos bater um papo. Primeiramente, deixa eu mostrar essa paisagem belíssima. Vai ser olhando para essa vista que a gente vai conversar hoje. Olha só. Eu tô viajando ao trabalho, mas hoje, no meu horário de almoço, eu quis bater um papo com vocês e coloquei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas pra gente falar um pouco sobre livros. A ideia era que eu respondesse por vídeos nos stories, mas as perguntas foram muito boas e eu resolvi fazer um vídeo maior para que a gente conversasse um pouquinho sobre as perguntas que eu selecionei, que estão muito interessantes. Primeiramente, se você ainda não me segue no Instagram, me siga, é @yalijaine. E se inscreva também aqui no canal, ative as notificações, porque eu sempre tô compartilhando aqui com vocês as minhas leituras, as minhas impressões sobre os livros que eu tenho lido e alguns devaneios outros. Bom, a primeira pergunta que eu achei muito interessante é a seguinte: qual foi sua maior decepção literária? Eu sou uma pessoa que eu estudo crítica literária e eu leio de tudo um pouco. Então, eu tenho um certo arcabouço teórico para falar sobre literatura. E pelo fato de eu ler gêneros diversos, eu também tenho um certo repertório. Não é nada grandiosíssimo, eu sempre acho que eu não li o suficiente, eu sempre acho que eu li pouco. Mas eu tento variar os tipos de livros que eu leio para ampliar esse meu repertório e poder conhecer de cada gênero um pouco. Por isso, para mim, é muito difícil apontar um livro como uma decepção literária, e eu vou explicar por quê. Aqui eu acho interessante a gente abrir um parênteses para livros teóricos e livros de ficção. Em se tratando de livros teóricos, o único argumento que eu vou ter para criticar, na verdade, para desqualificar um livro teórico é se ele não tivesse sido escrito com embasamento ou com um método de pesquisa validado, com um método de pesquisa eficaz. Se o livro teórico ele é resultado de uma pesquisa bem feita e ele foi produzido por pessoas que têm propriedade sobre aquele tema, que realmente se aprofundaram, tiveram uma metodologia científica eficaz e mergulharam no tema, eu posso ter críticas à pesquisa, eu posso contestar, eu posso problematizar o que está no livro, mas eu não posso desqualificar a pesquisa se ela foi bem feita. Isso em se tratando de livros teóricos, que eu também leio muito. Mas aqui, e eu imagino que o foco da pergunta foi muito mais voltado para livros de ficção, eu sou uma pessoa que eu tento ler de tudo, eu tento ler todos os gêneros. Primeiro porque eu tenho o intuito de ampliar meu repertório. Segundo, porque eu gosto de ler de tudo. E terceiro, porque eu acho necessário, enquanto professora, enquanto uma pessoa da área de letras, conhecer os diversos gêneros literários e, além de ler os clássicos, ler também obras contemporâneas. Então eu leio de tudo um pouco, mas eu reconheço que um livro de ficção, ele pode não me agradar, mas agradar outra pessoa. Então, quando eu penso em ficção, eu tenho muito isso em mente. Talvez aquele enredo não tenha sido instigante para mim, talvez os personagens não tenham sido, na minha visão, aprofundados. Talvez para mim a história não tenha feito sentido, para mim a leitura tenha sido lenta ou tenha sido maçante, mas eu reconheço que em algum outro momento da minha vida essa leitura pode trazer uma experiência diferente. E eu reconheço que para outras pessoas que têm já outras leituras e outras vivências, aquele livro pode ser interessante. Então eu não tenho uma visão de desqualificar um livro de ficção nesse sentido, de dizer que ele foi uma decepção, ou de apenas criticar, invalidar a obra totalmente. Eu apresento os pontos que eu achei negativo e que eu não gostei, mas eu tenho esse hábito, eu tenho essa visão de não tentar fazer da minha voz um veredito se o livro é ruim ou não. Então, tanto aqui no canal quanto
nas indicações que eu faço, ou até nas resenhas no Scoob, quando eu vou colocar uma leitura concluída, eu sou muito sincera em expor se a leitura foi fluida, se a leitura foi um pouco maçante, se eu me identifiquei ou não com a história, se eu achei muito fora da curva, muito fantasiosa, ou se estava coerente, se o final me surpreendeu ou não, se o plot twist foi bacana ou não, ou se eu achei óbvio. Eu sou muito sincera quanto a isso, mas vocês, pelo menos até agora, a minha visão é de que eu acho desnecessário me colocar nesse papel de condenar ou não um livro. De dizer, esse livro é péssimo e não presta, é horrível. Porque eu tenho em vista que a minha experiência de leitura pode ser muito diferente das experiências de outras pessoas. Muitas pessoas, inclusive, quando leem clássicos, partem dessa premissa, né, de ter uma experiência de leitura ruim, maçante, talvez por uma obrigatoriedade, ou por não respeitar o ritmo de leitura ou por não conseguir entender o contexto da época em que aquele livro foi escrito, enfim. E aí taxam alguns clássicos de péssimos ou de obras ruins que, enfim, aí a gente já sabe as problemáticas que isso tem. Mas a gente tem que ter em mente que são tipos de leitura, que são momentos de vida em que a gente vai fazer leitura, que talvez em um outro momento de vida essa leitura tenha um outro sentido para você. Então tudo isso eu levo em conta quando eu vou analisar um livro e como ele foi para mim. Por isso, eu não tenho decepções literárias. Tem alguns livros que eu não me identifiquei. Alguns desses livros que eu não me identifiquei eu não leria de novo, e outros eu leria novamente para tentar, em um outro momento da minha vida, com mais experiência, com mais repertório, ter uma experiência diferente de leitura da que eu já tive. Por exemplo, Morro dos Ventos Uivantes é um clássico e eu quis ler na adolescência porque eu li Crepúsculo, devorei. Crepúsculo é o tipo de livro que os adolescentes da minha geração devoraram. A gente leu muito rápido e era a época em que esses livros estavam sendo lançados. Então, sempre que um livro da saga era lançado, a gente imediatamente comprava e devorava aquele livro. E era um tipo de leitura que, na época, pra gente, com o repertório que a gente tinha lá atrás, era uma leitura bacana, era uma leitura interessante. Hoje eu entendo que, se eu for reler, eu não vou ter a mesma experiência de leitura que eu tive naquela época, porque hoje eu tenho outras referências. E eu tenho um repertório e um respaldo teórico para ter um olhar específico para alguns pontos que na época eu não tinha e que hoje eu vejo que fragilizam a obra. Mas isso não anula a experiência e a vivência sentimental, a carga emocional que eu tive ao ler lá atrás. Então, definitivamente, são livros que hoje, se eu for ler, eu vou ter um olhar totalmente diferente. Vai ser uma leitura que pode ser até frustrante, porque eu vou ler de um outro lugar. Então, com certeza eu vou ficar me questionando como aquela garota de 15 anos pôde ter gostado desses livros. Mas eu tenho que ter em mente que a Yali de hoje é diferente da Yali de 14, 15 anos. E que na época isso me envolveu de alguma forma. E tudo bem. Mas, voltando ao exemplo que eu ia dar. Nos livros, a Bella gosta de Morro dos Ventos Uivantes, que é um clássico da literatura inglesa. Depois que eu li Crepúsculo, eu fui ler Morro dos Ventos Uivantes, e é uma leitura totalmente diferente. Por quê? Morro dos Ventos Uivantes é um clássico, é uma obra que tem uma linguagem muito diferente da linguagem de Crepúsculo. Embora seja um romance, é outra vibe. E aí foi uma leitura, pra mim, na época, muito mais lenta do que Crepúsculo. Muito mais lenta.
Em alguns momentos eu tinha até que fazer um certo esforço para conseguir acompanhar o que estava acontecendo na obra. Eu terminei, eu gostei, mas é uma obra que eu gostaria hoje de reler. Eu tenho ele em casa e eu tô esperando um momento oportuno para reler hoje, com esse outro olhar que eu tenho, com esse outro repertório, com essa outra visão que eu tenho, para tentar agora sim ter uma experiência mais completa, porque na época eu ainda não tinha a maturidade de leitura que eu tenho hoje e foi uma leitura que passou. Eu li, mas não me tocou tanto assim. Não foi uma leitura tão arrebatadora. Eu achava que, pelo fato da Bella em Crepúsculo ter lido e ser um dos livros favoritos dela, eu ia ler e ia me apaixonar. Mas é uma leitura totalmente diferente de Crepúsculo. Então hoje eu leria novamente para ter essa outra experiência, para ter uma experiência mais madura de leitura, eu releria Morro dos Ventos Uivantes, mas não leria novamente a saga Crepúsculo, porque isso ia me frustrar em relação a essa lembrança, a essa carga sentimental que essa coleção de livros tem, que tá lá atrás e que rememora uma época da minha vida em que eu tinha uma outra cabeça. É isso. Então eu não... As minhas decepções literárias, elas são nesse sentido, de não ter... de reconhecer que eu não tive uma experiência muito profunda com algumas leituras, porque... pelo momento em que eu li, e querer reler para tentar ressignificar essa leitura. Eu não tenho uma decepção literária específica de ter odiado e, sabe, ter repulsa de um livro. A minha decepção literária, ela é muito amena. Demorei um pouquinho para me justificar, né, em relação a essa pergunta, mas tudo bem. A segunda pergunta é: qual o livro mais marcante que você já leu? E aí eu tenho vários. Porque, mais uma vez, é muito isso, do momento em que você lê, do peso, do significado e do que aquele livro traz pra sua vida naquele momento. E aí eu tenho vários livros marcantes. Alguns deles que são marcantes no sentido de me trazer uma lembrança de uma época específica da minha vida, de uma experiência de leitura muito marcante. E outros são marcantes realmente pela obra, pela reflexão que suscitou. Eu vou citar alguns. O Caçador de Pipas é um livro muito marcante pra mim. É claro que hoje, se eu for ler, não vai me causar a emoção que me causou na primeira vez que eu li. É um livro, assim, que pra mim foi uma leitura única. Foi uma leitura que eu dificilmente acredito que vai se repetir com outras obras. Pelo envolvimento que esse livro conseguiu provocar em mim na época. Mais uma vez, eu repito. Eu acho que se eu for reler O Caçador de Pipas hoje, eu vou me emocionar, porque é uma história fantástica, mas não vai ser a mesma emoção do que da primeira vez. Não vou contar spoiler, mas eu lembro que foi muito angustiante algumas partes do livro pra mim, as emoções que me causaram, as descrições feitas, o que acontecia com os personagens, e me deixou assim tão emocionada, tão tocada, que eu li o livro e eu passei quase 2 anos para conseguir assistir ao filme, porque eu não sabia como eu ia reagir visualizando algumas cenas específicas. Quando eu li O Caçador de Pipas, o livro já tinha sido lançado, mas eu não tinha assistido ainda e nem tinha lido o livro. Eu fui ler pela primeira vez já depois do lançamento do filme. E foi um livro, assim, que me tocou muito, de verdade. E foi muito... Não foi uma leitura difícil no sentido
negativo, mas foi uma leitura difícil no sentido de que foi muito carregada de emoções. Quando eu terminei de ler, soluçando, eu precisava extravasar isso de alguma forma, essas emoções, e eu chorei muito durante a leitura. Eu passei quase, eu acho que foi até mais de 2 anos para poder assistir o filme, porque eu tinha medo mesmo de visualizar algumas cenas. Algumas cenas no livro eram muito fortes e me causaram uma emoção muito grande, e eram violências que os personagens sofreram, que pra mim foram, que são violências brutais, e que pra mim foi muito sofrido passar por elas na leitura, e eu tinha medo de me emocionar de novo. Não tinha medo de me emocionar, mas a leitura já tinha sido tão sofrida que eu não sabia como visualizar essas violências numa tela com pessoas encenando aquilo, porque são violências muito fortes. E aí eu passei um tempo sem assistir. No fim, quando eu fui assistir, não tinha essa cena em específico, que eu tava abaladíssima, que me abalou muito. Quem já leu o livro e assistiu o filme vai saber do que eu tô falando. Claro, né, o livro em várias camadas é um pouco mais leve. E aí eu consegui digerir a obra, respirar. Mas foi uma leitura muito marcante nesse sentido pra mim. Foi muito emocionante, foi muito carregada de diversas emoções. Outro livro que pra mim foi muito marcante é o Diário de Anne Frank. Eu li na adolescência e é um livro que hoje, quando eu tenho a oportunidade, eu levo para todos os alunos que eu posso. Quem já teve aula comigo sabe que eu sempre cito essa obra, porque é uma obra grandiosa. É uma obra grandiosa e carregada de muito significado. Para mim foi muito marcante quando eu li. Eu acho absolutamente necessário a gente trazer essa obra, principalmente para os jovens, para que eles possam não só conhecer quem foi Anne Frank, mas ter uma perspectiva do que foi o Holocausto a partir dos olhos de uma menina da idade deles, com pensamentos que a gente tem na adolescência, e por isso eu faço questão de levar esse livro para os meus alunos. É um livro inigualável e que foi muito marcante para mim, e é ainda hoje. Mas aí já é um livro que eu consigo fazer uma releitura constante, porque eu sempre trabalho ele, né, em sala de aula. Outro livro muito marcante para mim é o Holocausto Brasileiro. Não só pelo trabalho da Daniela como jornalista pesquisadora, que é brilhante, mas por essa proposta de rememorar uma parte da história do Brasil que foi deixada de lado, que tenta ser, que a sociedade tenta ocultar, mas que a gente precisa trazer à luz essa história, trazer para o debate, principalmente hoje em dia no Brasil, onde a gente ainda está engatinhando no que diz respeito ao debate sobre saúde mental. E mesmo engatinhando, ainda corremos riscos de dar passos para trás no que diz respeito ao cuidado com essas pessoas que precisam de atenção psicossocial. É um livro fantástico, eu indico sempre. Também é um livro que eu levo para a sala de aula para os estudantes conhecerem essa parte da nossa história, da qual a gente não se orgulha, mas que a gente não pode esquecer, para que não se repita. E é um livro poderosíssimo e que todo brasileiro deveria ler. Outros livros da Daniela também são ótimos, depois eu posso fazer um vídeo indicando outros títulos escritos, outros livros escritos por ela. Outro livro que eu vou citar como muito marcante é Torto Arado. Torto Arado foi uma experiência de leitura para mim fantástica.
me trouxe muitas memórias, muita reflexão, muita referência das minhas origens, da cidade onde eu nasci, da vida dos meus antepassados, que se assemelhava muito à vida dos personagens em Torto Arado. É um livro fantástico, de uma grandiosidade que eu não posso mensurar e que me fisgou assim. É um livro que me deixou muito reflexiva e que é fantástico. Eu adorei ler e é um livro poderoso, é brilhante, Terceira pergunta. Um livro que você não leria novamente? Eu já citei, né, a saga Crepúsculo por motivos óbvios. Eu acho que alguns desses livros que eu li na minha adolescência, não desmerecendo, mas porque foram livros que fizeram muito parte de um momento específico da minha vida, que eu sei que se eu for tentar ler hoje, eu vou tentar ler com outros olhos, e eu não quero perder essa memória afetiva. Então, por exemplo, Crepúsculo é um deles, mas tem outros livros que eu não leria porque talvez eu não tenha me identificado tanto. Deixa eu pensar. Eu acho que alguns livros, assim, de romance, alguns livros de ficção que eu li e já superei. Por exemplo, livros do Nicholas Sparks, sabe? Esses livros, assim, mais romance, casalzinho feliz. São leituras que eu já superei e talvez hoje eu não lesse novamente. Pergunta 4. Um livro que você já leu várias vezes? Temos alguns. Como Viver Eternamente é um livro da minha infância um dos poucos livros da minha infância que eu já li várias vezes, porque é uma história muito interessante e eu inclusive indico para alguns alunos meus menores Como Viver Eternamente, porque eu acho muito emocionante também, é um livro que me marcou. Cobras em Compota, que é um livro de uma escritora brasileira chamada Índigo. Inclusive foi essa escritora que me inspirou a criar meu primeiro blog lá atrás, quando eu era criança. Eu até fiz uns stories recentemente falando sobre ela, porque eu comecei a segui-la no Instagram para acompanhar o trabalho dela atualmente. E ela me seguiu de volta, eu fiquei emocionadíssima. É um livro que na minha infância eu li e reli milhares de vezes e eu tenho esse livro até hoje. E eu peguei ele recentemente e fiquei folheando, relendo algumas coisas e me veio muitas memórias da minha infância. Cobras em Compota. Aí tem alguns livros teóricos, né, que a gente sempre tem à mão, mas por outras questões. Um outro livro que eu reli, Torto Arado, eu reli. Anne Frank, né, eu releio constantemente porque eu uso ele em sala de aula. A Garota que Não Se Calou foi um livro que eu li ano passado, que eu recebi na caixa da Tag. Eu amei. Tem um vídeo aqui no canal sobre ele e eu já reli depois que eu recebi. Depois que eu gravei o vídeo. Tem alguns livros que eu já reli algumas vezes. Alguns livros. Eu precisaria estar de frente à minha estante para poder apontar melhor outros. Esses são só alguns. Próxima pergunta. Um livro que você demorou a ler. Um livro que eu estou demorando a ler é Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro muito denso, é um livro que provoca você a olhar para dentro, é um livro que suscita muita reflexão, mas é um livro maravilhoso. Mas não é um livro para se ler rápido. Eu até já dei uma olhada em vídeos de outras mulheres que leram Mulheres que Correm com os Lobos. Alguns comentários falam que algumas mulheres abandonaram a leitura, tipo, leram um pouco e pararam, porque é um livro realmente que para mim está sendo um livro demorado de ler, mas que eu tô percebendo que para outras mulheres também, e pelo jeito é natural da leitura desse livro que ela seja
demorada e densa, mas tá sendo uma leitura, assim, muito profunda, muito reflexiva. Próximo livro que pretende ler, vou mostrar. Próximo livro que eu pretendo ler. Sim, Brasil. Sim, a minha próxima leitura vai ser Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Finalmente, Brasil, a mulher vai ler o livro. Eu fui na livraria ontem aqui, em frente ao hotel que eu tô. Fui dar uma olhada, passei um pouco na livraria e queria trazer algum livro pra casa, porque nessa viagem eu trouxe o Kindle. E eu estou lendo no Kindle, vou mostrar pra vocês o que é que eu tô lendo. Eu estou lendo no Kindle Leitura de Verão. Eu trouxe o Kindle porque eu não quis trazer um livro físico, por motivos de peso, mala e afins. Então eu estava lendo Leitura de Verão, mas eu fui dar um rolê na livraria que tem aqui em frente e quis trazer alguma coisa. Eu já estava de olho nos 7 Maridos de Evelyn Hugo pra comprar, já estava na minha lista dos desejos na Amazon. Eu quase comprei ele antes de viajar, não comprei. E aí quando eu cheguei aqui, que eu vi, eu pensei, bom, eu vou comprar. Eu quase comprei antes de vir pra cá, eu vou comprar. E aí comprei. Eu quero primeiro terminar esse livro que eu tô lendo no Kindle, Leitura de Verão, pra poder começar Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, mas com certeza eu vou vir aqui falar com vocês sobre ele. Atrasada? Claro, como sempre, né? Mas eu já disse pra vocês que aqui não é um canal de conteúdo instantâneo. Eu vou me permitir ter o meu tempo para ler no meu tempo. Então eu pretendo ler e vir conversar com vocês sobre esse livro, que o pessoal, né, já tem falado aí muitíssimo que é maravilhoso, vai sair o filme e tal. Então eu vou usar a deixa e o filme, né, pra vir conversar com vocês sobre ele depois. É isto. Já leu Textos Cruéis Demais? Ou Tudo o que eu te escreveria se pudesse? Não li nenhum dos dois. Tenho curiosidade sobre Textos Cruéis Demais, por indicação de alguns alunos, mas ainda não li. Só dei uma olhada rápida, tô ligada mais ou menos do que trata, da dinâmica do livro, mas não li ainda nenhum dos dois. Pretendo ler Textos Cruéis Demais, porque alguns alunos me indicaram, disseram que é bacana, mas eu não li nenhum dos dois ainda. Bom, é isso, senhoras. É sempre um prazer conversar com vocês. Não esqueçam também de deixar aqui sua indicação de livros ou suas considerações sobre algum dos livros citados no vídeo, pra gente bater um papo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!